Olá, seja bem-vindo ao bloco 4 da aula 4 do curso de Arcanos Menores do EADeptus. Então, nesse bloco nós vamos ver o trio de arcanos 7, 8 e 9 de espadas, ou seja, o elemento ar dentro do elemento ar. Então essas três cartas que eu vou apresentar para vocês agora são as cartas mais ligadas com a intelectualidade ou com a comunicação ou a voz dentro do tarô dos arcanos menores, né? Então vamos começar. Primeiro, o 7 de espadas. No 7 de espadas, nós encontramos a palavra-chave futilidade. Para entender um pouquinho da futilidade, a gente vai olhar primeiro o nome hermético do 7 de espadas, que é ar, do ar, regido por Netzach. Então nós temos aí intelecto, ou conhecimento dentro do conhecimento, regido pelas paixões. Então você vai ter dois intelectos e um paixão para distrair você do que você tem que fazer. Então a ideia é que você fica perdido dentro dessas musas, inspirações e paixões e tal, e não faz o que você deveria estar fazendo. Você fica perdido nessas conversas eternas com a musa. Tal qual Odisseu na sua jornada, ele fica perdido com os tomadores de lótus e ele fica lá nos seus deleites e esquece do que ele estava fazendo. Assim é o 7 de espadas, também conhecido como redes sociais. Hermeticamente, nós entendemos o 7 de espadas como ali Netzach dentro de Yetzirah, né? Ou seja, a emoção dentro do plano do ar, dentro do plano da razão. Ela está conectado com, para cima, a roda da fortuna, a morte, a torre, a estrela e a lua. Mas o 7 de espadas ele puxa um pouquinho mais da energia da ilusão da lua dentro da inspiração da estrela, que vai levar à ruína da torre. Então, enquanto você fica procrastinando e perdendo o seu tempo, energeticamente falando, neste labirinto, o tempo está correndo. Nota que ele é muito parecido e complementar ao 7 de taças. No 7 de taças, você está vendo as promessas do futuro que nunca chega. No 7 de espadas, você está perdendo o seu tempo com ilusões que não vão te levar para o futuro. Então você não vai conseguir cumprir o que você está querendo, que você está perdido em ilusões. Na outra energia você está querendo alguma coisa, mas você está se preocupando com as ilusões do futuro. Então são arcanos complementares e muito parecidos dentro dos avisos que o tarô vai dar para você, né? Então, entendendo um pouquinho mais dos símbolos, vamos dar uma olhada no Rider-Waite. Então você está vendo aí um figurinha, ele está dentro de uma guerra, você está vendo aí ao fundo as tendas de guerra do exército dele, e ele está roubando algumas espadas e fugindo, achando que com isso ele vai acabar com a guerra. Então esse é o exemplo da futilidade, ou a perda de tempo, ou ações inócuas que não produzem nenhum resultado na sociedade. Então o Rider-Waite tem uma visão aí muito negativa desse processo. Já no mitológico, nós temos aí Orestes entrando sorrateiramente e assassinando sua mãe e o amante dela. Então, ele se vinga e ele cumpre o que ele tem que fazer e faz de uma maneira sorrateira, tentando resolver o seu problema, porém ele não resolve um próprio problema, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que ele vai criar um novo problema para si mesmo. Então, tomando a justiça nas próprias mãos, Orestes vai causar para si um problema maior do que o que ele tinha. E finalmente o Crowley, ele coloca também futilidade. A gente pode observar, você tem uma espada que está direcionada para fazer alguma coisa e várias espadas que estão contra essa primeira espada, minando e comendo o poder dela até ela ficar inteirinha picotada. A gente pode entender isso aqui como você ter um projeto e você está gastando a sua energia, a sua vontade, o seu intelecto com coisas que não são, não dizem respeito à sua verdadeira vontade.
Eu sempre brinco e falo assim, é como se você tivesse que entregar um trabalho lá ao meio-dia, você acordou cedo, 8 da manhã, você vai ligar e vai fazer o seu trabalho, mas aí você decide só dar uma ligadinha no Facebook, para dar uma olhada no que está acontecendo, aí você vê uma notícia interessante, aí você acha que tem que mandar no Twitter para avisar os amigos, aí você manda lá para o seu Instagram, aí você comenta não sei aonde, aí alguém responde, você começa a brigar, aí você já abre mais uns 3, 4 janelas, vai olhar o que está acontecendo, e aí quando você percebe já são 11h30 e você nem começou a fazer o seu trabalho. Todo o seu intelecto foi drenado por esses ralos de redes sociais. Então esse é um dos problemas que a gente tem hoje em dia, e essa energia. Mas ela pode ser aplicada para qualquer outro ponto na sua vida. Quando sai o 7 de espadas no oráculo, significa para você ficar esperto com aquilo que você realmente está querendo e se você está perdendo seu tempo com coisas que não vão te levar a nada. Então, reavaliar suas prioridades de modo que você foque a sua energia nas coisas que você quer. Então, às vezes, você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, você tem que observar todas essas coisas, cortar aquilo que está te comendo energia e guardar toda a sua força para a espada maior do meio, né? Então, o que a gente tem ali, astrologicamente falando? A lua em aquário, que é a lua do hippie maluco. É a lua de liberdade, a lua que não está muito envolvida com responsabilidade, né? É uma lua que tem problemas sérios com quesitos de autoridade. E aí você precisa, dentro de um foco de energia que é intelectual, deixar um pouquinho de lado esse lado de diversão e hippie e tal, e focar naquilo que você quer efetivamente realizar. Nota que engraçado como são essas perdições dessa floresta das ilusões, né? Então, de um lado, o 7 de taças, ele te conecta para fantasias daquilo que você acha que você vai conseguir. E o 7 de espadas te distrai no meio dessa floresta encantada de dispersões, de modo que você não consiga sair dessa ilusão, não consiga sair disso e efetivamente tomar conta do que você precisa realizar. E em seguida a gente conhece o 8 de espadas, que é o desequilíbrio pro lado intelectual. No 8 de espadas, nós entendemos que é o excesso de gente dando palpite. Vamos entender como que essa carta funciona e essa imagem pelo nome hermético dela. Ar, de ar, regido por Rod. Então perceba que nós temos o intelecto, dentro do intelecto, regido pelo intelecto. É muita gente dando palpite. E é justamente a palavra-chave que define esse arcano. É interferência. Muita gente palpitando. Então o que acontece com essa energia? É que quando você tem algum projeto ou alguma coisa, aí está todo mundo dando pitaco. E aí a sua energia é perdida, né? Como já falou o PH numa vez numa proposta, quer estragar os seus planos para o futuro, conta para todo mundo o que você está fazendo. Quanto mais gente você falar o que você está fazendo, mais energia intrusa vai invadir a sua egrégora, o seu trabalho, e pior vai sair o resultado. Por quê? Porque essa energia vai te tirar do seu foco. E aí que está essa ideia dentro dessa energia. Então, 8 de espadas, hermeticamente falando, pelo HKT, nós temos Rod, ele está conectando em cima com o enforcado, né, o pendurado, o diabo, a torre, o julgamento e o sol. Então, se você não está focando ali no seu sol, tá todo mundo palpitando. É o diabo enchendo o saco, é a torre ruindo, é o enforcado te atrasando. Então, se você não conseguir focar e direcionar e começar a contar para todo mundo o que você está fazendo, cada um vai dar o seu naco de palpite. Bem intencionado ou mal intencionado, né? Isso quem vai decidir são os arcanos maiores que tiverem atrelados a esse arcano menor. Mas, mesmo nas melhores intenções, você vai ter um monte de palpiteiro estragando a sua energia. Vamos observar como é que isso funciona no Rider-Waite. Olha que imagem bonita. Você está vendo aí uma jovem, ela está total amarrada e diante de um círculo de espadas, né, e vendada.
Mas aí você percebe que essa venda tá mó frouxa, ela consegue enxergar se ela quiser. As vendas que amarram ela tá tudo mal amarrada. E essas espadas não cercam ninguém. Ou seja, ela podia sair dali a hora que ela quisesse, mas ela não sai porque ela tá presa. Então é aquele medo de fazer alguma coisa e aí o que o outro vai pensar se eu fizer e achar que eu tinha que fazer o que o outro estava pensando que eu fizesse naquela ação que eu estava pensando em fazer. E aí você se perdeu e aí você não faz nada. Então quando você tem excesso de barulho, excesso de ruído, isso atrapalha seu projeto energético para realizar alguma coisa. Então no Rider-Waite a conclusão é que para de dar ouvido para gente de fora. E olha que curioso, é justamente o oposto também do 8 de taças. O 8 de taças, que lida na parte emocional, fala que você está tão envolvido no problema que você vai ter que escutar a opinião de quem está de fora. Já no 8 de espadas, o desequilíbrio é o contrário. É quem está de fora está palpitando dentro do seu projeto. Então você tem que não escutar quem está de fora e se concentrar no que você tem dentro de você. Então são aí 2 canais que o tarot tem para se comunicar quando você está pecando por esse excesso. No tarot mitológico, a gente vai ver ali Orestes diante de Apolo e diante das Fúrias. Então eu não contei até agora para não estragar a surpresa, mas existe uma figura das Fúrias e a Nêmesis, elas eram responsáveis por assassinar qualquer um que matasse alguém do próprio sangue. Ou seja, se você matasse seu pai, sua mãe, seu irmão ou alguém do seu próprio sangue, essas eríneas, essas fúrias, né, as bondosas, elas iam se erguer com seus chicotes de escorpião e elas iam torturar e rasgar e destroçar a alma de qualquer infeliz que cometesse esse pecado. Eu não vou dar spoiler para você, mas quem conhece a obra do Neil Gaiman vai ver que elas são tão poderosas que elas são até usadas para dar cabo do próprio Sandman, né, do sonho, de tão poderosas que elas são. Então acontece uma trama aí tão envolvente que lida justamente com essas energias e busca esse arquétipo extremamente perigoso das fúrias, né? E Orestes fica ali no meio, ou seja, Apolo exige que ele vá lá e tome seu direito e briga com ele, e as fúrias falam que agora que ele matou, ele vai ter que ser morto. E Apolo diz que agora que ele matou, ele tem que ser rei. E como é que se resolve esse paradoxo? Nós vamos ver isso já nos próximos arcanos. Para o Crowley, ele coloca 2 espadas travando o seu próprio arsenal. Então nota que você tem aí várias espadas de vários tipos diferentes que estão sendo atrapalhadas por 2 espadas que estão ali no meio, atrapalhando o manuseio dessas espadas. Esse 8 de espadas ele vai remeter levemente para o 10 de bastões, né, que mostra aquelas barras de ferro que estão se interferindo, né, que estão atrapalhando, que estão oprimindo os seus projetos. Aqui nesse caso, essas espadas elas estão atrapalhando também o seu projeto, o delinear dele, né? Daí que ele coloca interferência. A gente termina falando que no 8 de espadas, astrologicamente está relacionado com Júpiter em Gêmeos. Ou seja, Júpiter, aquele excesso, falação, muita fala, muita comunicação, e Gêmeos, o comunicador, o leve, o vento. Então quando você tem Júpiter em Gêmeos, você tem o excesso de fofoca, o excesso de informação circulando. E isso normalmente mais atrapalha do que ajuda, né? E finalizando, se você consegue equilibrar o vértice desse triângulo, vai ser o 9 de espadas. O 9 de espadas ela é uma carta extremamente maléfica dentro de toda a estrutura dos arcanos. Ela é justamente, a palavra-chave dela para o Rider-Waite é preocupação e a palavra-chave para o Crowley é crueldade. Vamos entender como é que isso funciona e como ela é terrivelmente oposto ao 9 de taças. Então, primeiramente, vamos olhar ali, hermeticamente, a gente pode olhar ali no HKT1, que isso vai representar Yesod, ele tem a temperança para cima,
o mundo para baixo, o Sol de um lado e a estrela do outro lado. Então tudo estaria muito bem estruturado se a gente não tivesse em Yetzirah, que é o mundo do ar, o mundo da intelectualidade. Então você vai estar sonhando e se preocupando com coisas que você não pode concretizar naquele momento. Então vamos entender um pouquinho melhor. Na figura do Rider-Waite, você vai ver um camarada, ele está acordado de madrugada, um monte de preocupação, espadas penduradas do lado, e ele está ali chorando, pensando o que ele vai fazer. E você vê que a coxa da cama dele é composta por todos os aspectos do zodíaco. Não tem nada que ele possa fazer naquele momento. Nada. Vamos imaginar qualquer tipo de situação desse jeito. Por exemplo, ele tem que pagar uma conta no banco no dia seguinte ou ele vai perder a casa. Se ele tem dinheiro, ele vai ter que acordar e ir até o banco e pagar. Mas naquele momento não tem nada que ele possa fazer. Se ele não tem dinheiro, ele vai ser despejado, ele vai ter que tomar alguma possibilidade, alguma situação, mas naquele momento não tem nada que ele possa fazer. Então a preocupação dessa energia é você gastar um tempo com algo que você não tem possibilidade de resolver. Não é necessariamente ruim, pode ser simplesmente uma ansiedade. Depende do que foi perguntado e depende de toda a conjunção das outras cartas. Mas normalmente é uma situação na qual você está perdido e você tem alguma coisa que você precisa resolver, mas você não tem o que fazer com aquela situação. Nota que ele é exatamente o oposto do 9 de taças. O 9 de taças é satisfação de um trabalho bem feito. O 9 de taças é quando você tem um trabalho para entregar no dia seguinte e você fez uma redação que vai te dar 10. O 9 de espadas é o seu cachorro comer a redação antes de você sair de casa. E aí você falar, fudeu, eu não tenho mais a redação e eu vou ter que falar para o meu professor que o cachorro comeu a minha redação. E aí você não tem o que fazer. Então é a situação que está perdida. É a situação que é o exato oposto de você ter cumprido bem o seu trabalho e você está descansando, crente que você já fez tudo o que tinha que fazer. O 9 de espadas é o desespero de que o trabalho vai vencer amanhã, o prazo vai vencer e você não conseguiu completar a tarefa. E pior ainda, não tem nada que você possa fazer. Então isso o Rider-Waite chama de preocupação. No mitológico, essa preocupação é bastante justificada, já que as Eríneas estão ameaçando estraçalhar Orestes a qualquer momento. Então elas estão ameaçando ele, e como ele matou a própria mãe, ele sabe que não tem o que fazer, e ele será trucidado pelas Eríneas. Então é o desespero diante de saber que não há o que possa ser feito. E no caso do Crowley, ele coloca ali as espadas pingando sangue, né, pedindo sangue dos inocentes. E ele chama de crueldade. Ele dá um exemplo muito bacana, assim, de por que crueldade? Porque não há nada que possa ser feito. Se você é um mago, você tem diante de si a responsabilidade da verdadeira vontade. Então eu narro uma história muito simpática que aconteceu durante a Revolução Francesa, que diz aí que durante a Revolução tinha um nobre que estava capturado e ele ia ser guilhotinado na manhã seguinte. E aí alguns dos revoltados passaram por ele e tal, e ele falou assim, fique calmo, vai pensando aí, você é rico, você tem posses e tal, até amanhã alguém vai vir aqui na cadeia e vai tirar você daqui, vai te salvar. Então fica aí pensando, vai rezando, que até o último momento pode vir aí um perdão para você. E aí eles vão embora. Enquanto esses nobres estão indo embora, um fala para o outro assim, mas por que você falou isso para ele? Ele vai ser guilhotinado de qualquer jeito, não tem o que vai salvar esse cara. E aí o nobre respondeu assim, se eu falar para ele que ele não tem salvação, ele vai fazer as pazes com Deus, e aí até amanhã ele está tranquilo. Falando para ele que ele tem alguma salvação, ele vai ficar desesperado até o último momento, esperando uma salvação que não vai vir. Daí o conceito de crueldade. Deixar a pessoa sem ter o que fazer. O gato brincando com a comida. Então esse é no do Crowley é um alerta um pouquinho mais pesado do que no Rider-Waite.
Astrologicamente, ele é Marte em Gêmeos, que lida com os piores aspectos possíveis de desonra, quando o cara tem o dom de trabalhar os aspectos geminianos na guerra. Então a fofoca, a mentira, né, construir um perfil falso para difamar uma pessoa, manipular a vida da pessoa, trabalhar de uma maneira completamente injusta sem deixar essa pessoa ter alguma chance de se defender. Então daí essa ideia da expressão de crueldade, né? Então uma carta bastante pesada aí no tarô e o completo oposto do 9 de taças. E finalmente no próximo bloco a gente vai ver onde é que finaliza essa situação.